São 1102 páginas, mas eu juro que as últimas 150 levaram mais tempo para ler do que as 900 que vieram antes. A parte 5 do livro é consideravelmente inferior às outras 4 que vieram antes, mas ela logo se recupera e vai ficando muito boa. Hoje, então, a gente chega ao último vídeo dessa série de diferenças entre o livro e os filmes de It e a Coisa. Eu sou a Lynn Loxen e pode relaxar que semana que vem já vem vídeo comparando o livro com a série, com todas as diferenças entre eles. E também vai ter muito vídeo aqui sobre esse livro. Nessa parte 5 eles explicam muito sobre o Pennywise, a sua origem, o que ele é, como funciona, e eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Se tá curtindo a nossa cobertura completa, clica aqui embaixo em Seja Membro e entra pro nosso clube. Assim você vai poder usar emojis exclusivos e ter um selo especial ao lado do seu nome. Ah, e logo eu vou fazer um vídeo completo com a minha review desse livro maravilhoso. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Começando já com uma correção de algo que eu falei em outro vídeo. Não que eu tenha errado lá, só que essa informação ficou mais completa aqui no final do livro. Eu tinha dito que o pai da Beverly do livro era um agressor, mas não obviamente um assediador com ela, pois esqueça isso. No final, a Coisa assume a forma do pai dela e a persegue, gritando obscenidades, coisas super pesadas pra ela. E a Beverly entende que a Coisa só tava dizendo em voz alta os pensamentos que o pai já tinha. Então a diferença 1 é que nesse filme, esse lado do pai dela é super óbvio, mas no livro, ele mesmo nunca faz ou fala nada. É a Coisa quem evidencia isso na sua tortura. Segunda diferença. No filme, Beverly enfrenta o pai quando ele a ataca, dizendo que alguém contou pra ele que ela anda saindo com meninos e que não criou ela pra ser assim. No livro, essa briga é diferente. Alguém também contou pra ele que ela tava andando com os garotos e a Beverly acha que foi o próprio Pennywise. Aí é nessa hora que ela percebe que ele tá possuído pela Coisa. Depois de ficar sabendo disso, ele seguiu ela até o Barrens, onde ele viu ela brincando e fumando com os meninos. E depois disso, quando ela foi pra casa, aí que a briga começou. Ele bateu muito nela e ela saiu fugindo. E ele foi atrás dela e a perseguiu por várias quadras. Tipo assim, eu acho que ela atravessou metade da cidade fugindo e gritando dele. Os vizinhos, as pessoas na rua viram isso e ninguém a ajudou. Terceira diferença. No filme, depois que enfrentaram o Pennywise pela primeira vez, a Beverly se muda pra viver com uma tia em outra cidade, já que isso foi depois dela acertar a cabeça do pai com uma tampa de privada. O livro não diz nada sobre o que acontece com ela depois disso. Fica ali subentendido que ela continuou morando com os pais. Provavelmente o pai nem lembrava de nada depois do que aconteceu. Quarta diferença. Em It, capítulo 2, Henry Bowers ataca o Mike na biblioteca depois de atacar o Mike no seu quarto de hotel. E é o Rich quem mata o Henry com uma machadada para salvar o Mike. No livro é o oposto. Primeiro ele ataca o Mike, mas ninguém aparece. Ele lutou sozinho. Teve a chance de matar o Henry, mas pensou que estaria fazendo o trabalho da Coisa e desistiu. Por pena de Henry, que nunca teve a chance de ser bom com a criação que teve. Mas deve ter se arrependido porque o Henry o esfaqueou na perna, causando muita perda de sangue. E ele acabou esfaqueando o Henry meio que sem querer. Enquanto tudo isso acontecia, Pennywise estava lá na forma da cabeça do Stanley assistindo tudo. Depois de fazer um tourniquet na sua perna que tava sangrando pra caramba, o Mike ligou pro hospital. E na ligação, ele escutou a voz do Pennywise do outro lado. Mas ele conseguiu pedir ajuda e conseguiram salvar a vida dele. Depois de atacar o Mike, o Henry foi com a Christine. Sim, aquele carro assassino do outro livro do Stephen King, que estava sendo dirigido pelo próprio Pennywise, na forma de um dos amigos mortos do Henry, até o hotel. E lá ele ataca Ed no quarto dele de madrugada. Ed o acertou com uma garrafa quebrada, rasgando a sua bochecha e furando o seu olho. Henry caiu em cima da garrafa quebrada que estava na mão do Ed e morreu. O próprio Ed acabou caindo, bateu o braço e quebrou exatamente no mesmo lugar que ele tinha quebrado quando era criança. Quinta diferença. Como o Mike estava no hospital por ter sido atacado pelo Henry, ele não participou quando os otários foram até os esgotos pra matar a Coisa de vez. Sim, é bem decepcionante como esse personagem não recebe a atenção que ele merece em nenhuma mídia de It. Enfim, o Pennywise mandou um enfermeiro viciado em remédios pra ir lá e encher o Mike de remédio e matar ele. Lá nos esgotos, enquanto estavam chegando na Coisa pra matar ela, os otários sentiram que alguma coisa muito ruim ia acontecer com o Mike. Então eles se juntaram e pediram pra entidade que estava ajudando eles esse tempo todo, que eles chamam de Outro, que mandasse o poder deles pro Mike. E funciona. Por um momento, o Mike fica muito forte, ele consegue lutar contra o cara e se salva. Sexta diferença. No filme, eles vão até a casa da rua Neighborhood pra enfrentar o Pennywise quando são crianças, preparados. O Mike até leva a pistola pra abater animais. No livro, isso não foi planejado. Eles estavam indo brincar, mas aí o Henry e os seus amigos apareceram e começaram a perseguir eles. E o Bill, de alguma forma, sabia que eles tinham que correr pelos esgotos, mesmo sabendo que era lá que a Coisa vivia. Naquele dia, o Pennywise tinha mandado o Henry pra matar todo
todos eles. De uma forma ou de outra, era pra eles morrerem naquele dia, e a cidade toda tava pronta pra isso. Os pais de todos eles estavam estranhos, distantes. A mãe do Bill tava catatônica. A mãe do Ed não ficou falando as 1000 coisas que ela falava pra ele antes de sair. Tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo. A mãe do Stan saiu de casa sem falar pra onde ia. Como se não os vissem, como se eles já fossem fantasmas. E naquele momento o Bill entendeu que, seja lá o que acontecesse com eles, ninguém da cidade iria impedir ou sequer ver acontecer. Sétima diferença. No filme, o marido da Beverly e a esposa do Bill só aparecem no começo, antes deles irem pra Derry. Mas no livro, eles dão mais pano pra manga. O Tom, o marido da Bev, espancou a melhor amiga dela até contar pra ela onde a esposa tinha ido. Já a Aldra só foi onde o Bill tinha dito que estaria. Ao chegar, os dois viram Pennywise na sua forma verdadeira, que são aquelas luzes, que a gente chama de luzes da morte, mas uma versão meio que viva dela, uma coisa horrível, indescritível. Enfim, ela ficou instantaneamente catatônica e o Tom caiu morto de choque, com o óleo sangrando do seu cérebro derretido. Oitava diferença. Existe uma cena deletada de It a Coisa que mostra Henry com os corpos mortos do seu amigo no carro, falando como se eles estivessem vivos, o que dá a entender que foi ele quem os matou depois de matar o pai. No filme, ele não os mata. Os três entram nos esgotos para perseguir as crianças, eles foram mandados, mas assim, apesar deles estarem servindo como agentes pro Pennywise, a Coisa mata os dois na frente do Henry, traumatizando ele. Anos depois, ele fica usando a imagem dos seus amigos mortos para atormentar o Henry. Nona diferença. No filme, quando eles estão prestes a brigar com a Coisa nos esgotos, o Bill vê George, o seu irmão morto. Ele pede desculpas por ter perdido o barco. É uma cena muito forte, de quebrar o coração. E o Bill tem que ser forte o suficiente para saber que aquele não é o seu irmão de verdade. No livro, George, na verdade, acusa o Bill e diz que é culpa do irmão mais velho que ele esteja morto. Eles adaptaram isso de forma mais fiel na minissérie dos anos 90. E deixa eu contar pra vocês. No livro, faz sentido porque tem contexto. Na minissérie, ficou horrível, não faz sentido nenhum. E a mudança que eles fizeram pro filme de 2017 ficou perfeita. O livro inteiro trabalha belíssimamente o quanto o Bill se sentiu culpado depois da morte do irmão. Os seus pais passaram a ignorar ele depois, e ele interpretou isso como seus pais também culpando ele pelo que aconteceu. Tanto que quando ele vê o George dizendo que ele merece morrer pelo que fez, o Bill simplesmente aceita e não luta. Ele quase morreu ali, a Coisa quase conseguiu matar o Bill, porque ele se sente tão culpado que acredita que merece sim uma punição por isso. Ele teria morrido se não fosse pelo Rich, que ajudou ele a perceber que aquilo lá não era o George de verdade. É uma cena maravilhosa, e aqui já vem a diferença número 10. No filme, o Bill faz um discurso antes de entrar na casa abandonada, sobre como entrar lá é menos assustador do que entrar na sua própria casa sem o seu irmão. No livro, ele não faz discurso nesse momento. Ele nunca gagueja quando ele tá imitando outra pessoa, mas a primeira vez que o Bill não gagueja quando ele tá sendo ele mesmo, é nesse momento quando ele vê a Coisa na forma do seu irmão George. Ele consegue falar a sua frase, ele soca pote de montão e insiste que vê a assombração, sem gaguejar nenhuma vez. E se você assistiu o meu vídeo dessa série, da parte 4, sabe a importância disso, cara. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Ele diz que o George de verdade sabe que nunca foi a intenção dele que alguma coisa ruim acontecesse com o irmão, e que os pais estavam errados de tratar ele da forma que fizeram. É um crescimento e tanto pro personagem. Diferença 11 é outra, que faz sentido terem mudado, e eu até prefiro como é no filme. Lá, os otários juntos lutam contra o Pennywise e o fazem fugir, achando que ele morreu. No livro, o Bill faz tudo sozinho, e é muito mais uma batalha mental e não física. A Coisa leva o Bill pro vácuo, que é basicamente uma outra dimensão. E lá ele vê a tartaruga gigantesca que não ajuda eles, mas dá umas diquinhas. Diferença 12. No livro, o ritual de Church é uma coisa completamente diferente de como é no filme. Eu já falei em detalhes sobre isso na parte 4, mas eles mudaram um pouco mais ainda na hora que fizeram ele. O Bill faz o ritual com a Coisa, mas não de maneira literal, de uma maneira mais assim, espiritual. Ele não literalmente morde a língua da Coisa, é de uma coisa mais mental. É muito difícil até de explicar. Enfim, ele vence a Coisa porque ele acredita que pode. Ele diz a sua frase sem gaguejar nenhuma vez e isso demonstra poder dele. A Coisa fica muito ferida e foge pra sua dimensão para poder se recuperar. A tartaruga então avisa eles para terminarem isso logo, porque vai ficar cada vez mais difícil se eles tiverem que voltar depois. Aliás, é ali que ele descobre que existe uma terceira entidade, algo que não é nem a tartaruga e nem a Coisa. É a Coisa que criou esses dois. E era essa terceira entidade que estava ajudando eles esse tempo todo. Então, nos outros vídeos dessa série, sempre que eu falava, o Maturin fez isso, ele fez aquilo, na verdade
verdade, era esse outro. Diferença 14. Não. Tem uma cena bem legal no filme onde a Coisa fica mudando de forma o tempo todo porque os otários estão atacando ela juntos. Então ela não consegue firmar em uma coisa só pra assustar todos. No livro é estabelecido que, se a Coisa aparecer pra todos eles ao mesmo tempo, cada um vai ver uma coisa diferente. A Beverly vai ver o pai, o Ben vai ver uma múmia e assim por diante. A não ser que todos eles acreditem na mesma coisa. Por exemplo, na primeira vez que eles enfrentaram a Coisa lá na casa, todos eles achavam que iam encontrar um lobisomem. Então todos eles viram um lobisomem. Nos túneis a Coisa apareceu pra eles e cada um tava vendo uma coisa diferente. Mas então o Rich, muito certo disso, grita: é o olho rastejante. Então, de repente, todos eles começam a ver o mesmo olho gigante. Diferença 14. Depois que os otários derrotam a Coisa de vez no filme, a cidade tá tranquila. Nem tem ideia do que acabou de acontecer nos túneis ali embaixo. Mas no livro, meus amigos, a cidade fica em caos. Os mais velhos sentiam que tinha algo errado, algo prestes a acontecer. Rolou uma tempestade horrível que quase virou um furacão. Pessoas morreram de ataques do coração, privadas explodiram, as pessoas ficaram sem energia. Teve terremoto, o shopping explodiu, a torre d'água desabou e inundou vários lugares como se fosse um pequeno tsunami. Rachaduras abriram bem no meio da cidade e os prédios afundaram. No final, 67 pessoas morreram e 320 ficaram feridas. Diferença 15. Quando eles eram crianças, depois de enfrentarem a Coisa, simplesmente saíram pelo poço na cidade da rua Nibbled. Mas nos livros, eles andaram horas nos túneis para chegar lá, era um labirinto enorme, e só o Ed sabia como navegar, era tipo um superpoder dele. Só que depois de derrotar a Coisa, esse poder sumiu, porque a conexão entre eles estava se enfraquecendo. Lembra que eu contei pra vocês que eles só se juntaram naquele grupo ali porque uma entidade fez eles se juntarem? Pois é, eles meio que tinham cumprido o objetivo deles. A Beverly então se oferece para ajudar a fortalecer a conexão entre eles. E sim, é aí que vem a página 1049, é esse o motivo pro que aconteceu. Francamente, isso poderia facilmente ser retirado do livro, não ia fazer diferença nenhuma, ia cancelar toda essa polêmica, mas eu quero falar uma coisa para as pessoas que nunca leram o livro e ficam imaginando coisas horríveis nessa página. Não é nada explícito, tá? Não é um livro de hot super perturbador. O King teve sim sentido, assim. Ele não deveria ter colocado essa cena em primeiro lugar, mas já que ele colocou, ele fez da melhor forma que foi possível. Se você estava evitando de ler esse livro até hoje por causa dessa cena, como eu fiz por muitos anos, leia o livro, vale a pena sim. Você pode até pular essa cena toda completamente, porque ela é irrelevante. Diferença 16. No juramento, depois de derrotarem a Coisa quando crianças, o Bill faz um corte em uma das palmas da mão de cada um. Eu já trouxe em outro vídeo que no livro, quem faz os cortes é o Stanley, mas tem mais diferenças. Eles cortam as duas palmas da mão. Eu não sei pra quê, só que nem eles sabem. Eles fizeram isso porque eles sentiam que tinham que fazer. A diferença 17 é que depois de fazer o juramento, com o Stanley desviando o olhar enquanto falava "eu juro", todos eles, um a um, foram embora sem falar nada. Não teve aquela cena de ficar enrolando pra ficar sozinho com a Beverly, nada de beijo entre a Beverly e o Bill. E quer um detalhe de quebrar o coração? Aquela foi a última vez que todos os 7 estiveram juntos. Depois disso, eles se viram em grupos de 4 ou 5, mas nunca todos os 7 de uma vez. E então se mudaram, e quando voltaram, o Stanley não tava mais. E no final, o Ed também morre no livro. Agora só pra vocês terem uma noção. Diferenças entre o livro e a série Bem-vindos a Derry, comparação entre o evento do Black Spot, como é no livro e como ficou na série, um vídeo contando todos os capítulos do livro que são narrados pela Coisa e tudo que ela revela pra gente, explicação do porquê o Pennywise prefere matar crianças, porquê ele devora os corpos se ele se alimenta na verdade do medo. Tudo isso são vídeos que eu vou trazer aqui pro canal a partir dessa semana, então se inscreve pra acompanhar tudo isso. Eu vou deixar aqui na tela o vídeo comparando todas as diferenças entre o livro e a série assim que sair. E aqui embaixo eu vou deixar a playlist completa com todos os vídeos falando sobre o livro de It a Coisa, pra você encontrar tudo o que quiser bem facinho, e eu te vejo lá.